Caixa Econômica da cidade de Tirapina. E eu estou vereadora na cidade, estamos passando por vários momentos difíceis com essa crise. Parabéns. Ah, Elizabeth, que bom que você vai estar com a gente. Realmente um tema muito importante nesse momento e a gente é muito grato de ter gente da gestão discutindo esse tema. Fantástico. Obrigado pela oportunidade. Vou colocar, César. Vou colocar. Vou ter que comprar. Por que você tirou a escada? Porque quebrou. Quebrou o que na escada? Não quebrou só os braços? Não, quebrou a escada. O degrau? É. O degrau dela não era ferro, né? Não. Os tubos lateral era? É sim. Então por isso que ela quebrou. Depois, mais pra frente, eu vou ver isso. Mas como aqui é leve, é rápido, César, não dá pra descer, entendeu? Pra caramba. Uhum. Pode parar aqui. Não, tá ponto. Por isso que eu tô vendo, tô me perdendo aqui. Fica tranquilo, tá? Eu fico nervoso também. Viu? Nossa, fico nervoso, fico assim, preocupado mesmo. Nossa. E tá ótimo. Pode dar uma. Aqui vai dar tudo certo. Pode dar uma. Caroço. Você deixou grossinho, né? Cara, assim também. Ainda de casa. Errado aí? Chinelinha aí, Beto. Vamos o pezinho ali, beiraninho. Fiquei só de olho. Se pôr pé, Vai levar uma pedada. Cezão, eu tô aqui quietinha porque eu vou entrar numa reunião em videoconferência já sobre o coronavírus. Bem, intimidade. ô filho. Eu sei. Vou colocar aqui. Mas fala aquelas tristezas.
Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Dantas? E contigo? Tô vendo se o Douglas já entrou, já. Acho que não, né? Ainda Vou não? enviar uma mensagem aqui para ele. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Dá para me ouvir? Tudo ótimo, estamos te ouvindo super bem. Beleza.
Oi, pessoal. Esse Arthur, só tomando a liberdade aqui para dar as boas-vindas pro Douglas, que ele entrou aqui, tá bom? Se você quiser comentar, fica à vontade. O professor Guilherme pediu um minutinho. Sem problema. Só assim eu vou matando a saudade de vocês, mandando um abraço afetuoso, viu? Querido, que saudade de você. Tem uma turma aqui perguntando como faz para acompanhar, entrar, né, na sala, né? Isso. Uma sala e a pessoa baixa o aplicativo e entra participando, né? Exatamente. Como foi o professor tinha dito que estava com um voo se deslocando para Salvador, né? Salvador, Rio de Janeiro, e isso não sei se afetou o horário dele, mas ele estava aqui, ele só saiu um minutinho, ele já estava aqui, não casa, assim, alguma coisa nesse sentido. Eu terminei não fazendo nenhum contato, nem conexão anterior, que a gente estava aqui hoje numa loucura, fazendo distribuição de cestas básicas para as pessoas que têm inscrição no Bolsa Família, enfim, terminou há 10 minutos atrás. Muito bom. Deu tempo de chegar em casa ainda. Você sempre arruma tempo, pô. Você teve tempo para terminar seu TCC, você teve tempo para chegar em casa, você sempre arruma tempo. A gente tem que se desdobrar, pai. Infelizmente, só tem 24 horas por dia, mas se deixar, a gente estica um pouquinho. Você tem um pacto com Cronos. Olha, bonito. Ele é generoso. Boa. Sensacional. Que legal. Pô, como é que tá aí você nesse período de quarentena? Como é que está uma aflição de não poder sair de casa, né? A gente deseja tanto, às vezes, estar em casa e agora se vê todo mundo aflito porque não está podendo, né? Eu acho que é muito também da ideia de que não nos é permitido. Aí, o que não nos é permitido, se fosse uma opção, a gente teria feito sem nenhum problema. Ninguém estava abespinhado, mas como é uma obrigação, aí deixa todo mundo aflito, né? Olha, algumas coisas as quais a gente tem que agradecer a Deus, né? Ter um bom ambiente em casa, ter uma casa boa, um apartamento confortável, um bom ambiente, uma vida boa, uma vida de casado boa, excelente. Cara, você casa com uma chefe de cozinha. Faz uma diferença grande, viu? E saber arrumar a casa, porque eu tô fazendo faxina feito um maluco, cara. Assim, eu tô com gosto. Os meus dedos estão engilhados de tanto lavar prato, viu? Esse verbo engilhar é simplesmente fantástico. E você consegue identificar rapidamente. Eu acho que o pessoal aí vai precisar de uma tradução. O dedo engilhado é aquele enrugadinho que fica na ponta dos dedos quando a gente fica em contato com a água ou com os produtos de limpeza. É muito bom. Não sei se a gente já pode... Bom, o Renato está te mandando um abraço aqui no chat. Mando um abração para essa figura queridíssima. Quem fez essa conexão e eu não podia de jeito nenhum, né? A Patrícia também, saudades, viu? Um beijo grande. Obrigado, Leila, pelas boas-vindas. E a todos vocês também, a minha devoção de admiração. Viu? Que legal. Muito bom.
Vamos. Neuan de Bananeiras, olha lá. É um cara de pau, né? O Renato é um cara de pau. Bom, então logo. Ele só pode dizer que eu sou de Bananeiras, né? Aí quando ele fala em particular, aí ele faz uma... Esse cara. Bom, pessoal, estou à disposição de vocês aí quando a gente puder começar. Vai ser uma alegria e estou à disposição. Acho que a gente já pode ir começando essa apresentação inicial, né? Show. Bom, Arthur, eu não sei como você prefere fazer, quer que eu fale, você fala, nós dois falamos, enfim, como você preferir. Pode sugerir à vontade, estou com você. Perfeito, Humberto. Acho que você pode começar e eu te complemento. A gente apresenta nossos convidados e começamos essa conversa, que acho que tem tudo para ser muito boa. Legal. Bom, meu nome é Humberto Dantas, eu sou Head de Educação do CLP, do Liderança Pública, e é uma alegria muito grande poder desejar aqui a todos e a todas as boas-vindas a esse evento virtual, nesse tempo que, ao mesmo tempo, nos traz grandes desafios e grandes dificuldades, mas também nos conecta, por vezes, de uma maneira incomum àquilo que muitos de nós estávamos acostumados a ter no que diz respeito a encontros, debates e possibilidades. Não que a tecnologia já não estivesse à nossa disposição, pelo contrário, ela está aqui justamente porque ela já estava aqui, mas muitos de nós, talvez, tenhamos adquirido um hábito extraordinário nesse instante e provavelmente parte significativa do que a gente está vivenciando fique para nós para os próximos tempos. Então, é uma alegria muito grande, efetivamente, ter essa possibilidade de estar aqui falando com vocês. O Arthur vai fazer a mediação dessa conversa com o pessoal convidado especialmente pelo Coronavírus, que é uma iniciativa de uma série de organizações que se confraternizaram e que se uniram nessa necessidade da gente pensar juntos uma série de atividades para esse instante de crise. Agradecer, então, o Arthur por a gente poder estar junto nessa história, nessa trajetória, e deixar uma saudação muito, muito, muito especial para o professor Guilherme Neck. É uma alegria imensa tê-lo conosco nesse evento. O professor é simplesmente muito especial, uma pessoa da envergadura do senhor no que diz respeito aos aspectos gerais da pesquisa, num tempo em que, infelizmente, e com todo respeito, o Brasil, ou uma boa parcela do Brasil, está comemorando o fato de que um ministro, e aqui, obviamente, eu não estou colocando nenhum empecilho e nenhuma crítica, fazendo nenhuma crítica ao ministro da Saúde, muito pelo contrário, mas em que a gente está comemorando o fato de que o ministro tem dito que apoia a ciência. Quer dizer, a gente chegou nesse limite de debate, infelizmente, nesse momento do país, em que talvez a gente precise de algo infinitamente mais complexo do que isso. Né? Quer dizer, não é uma questão de apoiar a ciência. É óbvio que a ciência precisa ser apoiada. E é muito bom contar aqui com um pesquisador da dimensão do senhor. Então, muito obrigado. Também agradecer muito a presença do prefeito Douglas Lucena, a quem eu tenho a imensa honra e alegria de ter no meu hall de amizades e de já ter tido na minha sala de aula como professor de pós-graduação do CLP, como, sem dúvida nenhuma, um dos caras que mais adicionava ao debate, porque tem uma capacidade absolutamente extraordinária de sintetizar reflexões e de fazer com que as partes envolvidas num debate tenham a mínima capacidade de convergência para determinados aspectos. Então, é uma dessas pessoas que a gente conhece na vida que nos ensina com suas habilidades algo que, por vezes, a gente precisa muito aprender.
É com essas duas pessoas que nós vamos conversar na noite, nesse fim de tarde, enfim. Desejar a todos uma feliz Páscoa, para aqueles que professam dessa obviamente, da fé, e obviamente, desejar a todos um excelente feriado, e pedir desculpas, porque eu vou fazer algo que foge completamente do hábito que eu tenho, que é sempre de acompanhar tudo que eu participo, mas nesse exato instante, das 17 às 19, ocorre reunião de gestores do CLP, então eu saí da reunião, vim dar uma boa noite para todos, e vou voltar para a reunião, e assim que a reunião terminar, se eu conseguir, eu ainda volto aqui para pegar um pedaço desse debate maravilhoso. Quero também deixar um abraço para várias das pessoas que estão aqui com a gente, que já estiveram comigo em diversas ocasiões, né, o prefeito de Cotiporã, o Xandeco, enfim, a galera do projeto do Arapiaú, enfim, tem uma galera aqui muito especial. Então, pessoal, muito obrigado, e destacar o trabalho maravilhoso pelo CLP que a Leila Souza e a Patrícia Vieira fizeram. É efetivamente muito especial trabalhar com essas pessoas, e deixar um grande abraço aqui para o Renan Alves, da nossa rede do CLP. Arthur, obrigado, a palavra está contigo, e mais uma vez, desculpa envergonhadamente ter que sair, e agradeço bastante a vocês. Valeu, pessoal, excelente evento. Obrigado. Muito obrigado, Humberto. Queria muito agradecer ao CLP também, que tem dado um apoio incrível ao Corona Cidades e feito tanta articulação assim, para a gente tentar aproximar da gestão, tentar entender como a gente pode colaborar. Acho que hoje a gente tem uma conversa que tem tudo para ter um caldo muito bom. A gente vai juntar a teoria com a prática, a ciência com a gestão, e tentar pensar o que tem nessa interseção que a gente pode fazer e pode aprender para, enfim, agir num momento tão delicado do nosso país e do mundo. E aí nós temos esses dois convidados incríveis, o professor Guilherme, que é um dos grandes epidemiologistas do Brasil, doutor em saúde pública e epidemiologia pela Universidade de Harvard, e professor adjunto do Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina Social da UERJ. E temos também o prefeito Douglas Lucena, advogado, graduado pela Universidade Estadual da Paraíba, foi vereador aos 19 anos, vice-prefeito aos 23, e agora cumpre seu segundo mandato como prefeito reeleito do município de Bananeiras da Paraíba. E esse projeto está dentro do escopo da plataforma Corona Cidades. Acho que nós temos diversos gestores conosco aqui. Queria convidar vocês para conhecerem a plataforma, que é feita em conjunto do IEPS, Arapiaú e Impulso, além do apoio fundamental do CLP, da Frente Nacional de Prefeitos, da RAPS e do Vital Strategies. E nós estamos desenvolvendo ferramentas para apoiar os municípios, e a plataforma é para vocês, é feita para a gente ter uma troca, para a gente entender as demandas e responder a elas, assim. Então, por favor, nos provoquem, porque estamos prontos para responder. A gente tinha algumas perguntinhas planejadas, mas acho que eu queria abrir com uma coisa um pouquinho mais geral, que acho que é a origem dessa conversa, né? O Brasil tem mais de 5.500 municípios, então o gestor mediano de um município brasileiro está num município de até 20, 30 mil habitantes. É uma realidade muito diferente das cidades grandes, e uma realidade que a gente tem que olhar cada vez mais, porque é o que, no fim do dia, move boa parte do nosso país. Então, eu queria perguntar para os nossos convidados, basicamente, enfim, o que eles acham do desafio do pequeno município nesse momento, né? Então, o típico pequeno município não tem casos confirmados no Brasil. O que fazer nesse momento tão delicado? Olha, eu primeiro, ao cumprimentá-los todos e agradecer pela oportunidade e dar os parabéns pela iniciativa do Corona Cidades, eu me antecipo na resposta porque ela está muito mais próxima da minha vivência e realidade nesse instante. Mas digo que é uma honra muito grande poder estar com vocês, falar com o professor Guilherme, que é uma das referências para todo o país, agradecer a mediação de Arthur, as palavras generosas de Humberto, e
realmente, esse é o perfil que você delineou com muita e bem proximidade. O perfil de cerca de 85% dos municípios brasileiros de municípios com menos de 20, 25 mil habitantes. É um perfil que Bananeiras faz parte, mas é um perfil que nos coloca um desafio ainda maior, mesmo não tendo casos confirmados, porque a nossa estrutura de saúde ela é infinitamente menor. A nossa capacidade de resposta também para as altas exigências, para o que pode acontecer de alta complexidade em função da Covid-19, ela nos impõe limitações, né? E limitações muito graves. Pra vocês terem ideia, o município de Bananeiras tem um hospital municipal com 21 leitos, né? Mas essa realidade de não ter nenhum caso, ela não pode ser uma medida de conforto, porque se chegar aqui e se colocar o município numa posição difícil, com 5, 10 casos, nós já vamos estar sobrecarregados. O estado da Paraíba, por exemplo, tem poucas cidades com capacidade de receber quem tiver com algum problema mais grave, oriundo da Covid-19. Estou encravado numa região com 300 mil habitantes que tem 5 leitos de UTI. Então, aliar cada ação ao que a ciência preconiza, ao que as orientações da Organização Mundial de Saúde ditam, o que o Ministério da Saúde, secretarias estaduais delimitam, é a saída para esses municípios não entrarem em colapso evidente, né? Eu digo que nós temos, sim, que procurar todos os dias informação, quem está pesquisando, fazer conexões para poder se antecipar. Porque se chegar nos pequenos municípios, é realmente uma situação de não ter a resposta mínima necessária para poder atender aqueles que tenham uma maior gravidade. Oi, gente. A gente pode ir falando assim, entrando e se apresentando? Como é que é? Por favor. Eu sou Camila Maciel, eu sou pesquisadora com pós-doutorado em epidemiologia e medicina preventiva. Hoje eu estou em Boston, no MIT, mas eu adotei uma cidade no sul de Minas que eu comecei a acompanhar desde 13 de março. Eu acho que o grande desafio da cidade do interior é que, assim, a inexistência de teste é uma realidade. Então, o primeiro caso suspeito que chegou naquele município há 3 semanas foi uma turista vinda da Suíça com sintomas clássicos, foi colhido sangue e a gente nunca teve a resposta. Então, eu acho que os resultados que a gente observa, principalmente no interior hoje, são resultados reais, né? E eu acho que o grande desafio vai ser esse, a gente entender quem realmente está doente, conseguir isolar esses doentes de maneira adequada e conseguir fazer o rastreamento de contatos, que eu acho que pode ser um ponto falho em algumas regiões, pelo que eu tenho percebido nas conversas com o Brasil. Doutora Camila, me permita lhe agradecer e dizer que esse rastreamento ele pode ser feito com muito mais propriedade e capacidade justamente pelos pequenos municípios, dada a sua dimensão, né? E realmente o problema da inexistência de testes é algo que nos coloca em um ponto de fragilidade. Aqui, para tentar minorar, nós adquirimos testes para influenza, porque se ao fazermos o teste der positivo para influenza, então o coronavírus, em tese, vai estar descartado. É grande a chance, né? Então, realmente, testar maciçamente é algo que o Brasil não está fazendo e que a gente precisa fazer para poder fazer um rastreamento, como a senhora disse, com objetividade e com qualidade. Guilherme, queria muito te ouvir sobre essa questão.
os gestores dos pequenos municípios sem casos, para onde que deveríamos ir? Bom, primeiro, então, boa noite, né, a todos. E primeiro, agradecer a iniciativa, acho que muito importante, um prazer conhecer alguns de vocês que eu estou conhecendo agora, Douglas, o Arthur, a gente já conversou outras vezes, e quando na última conversa que nós tivemos surgiu essa questão, né, como é que os municípios de porte menor podem responder a esse desafio, né, na medida em que boa parte do que está sendo preconizado olha para os municípios maiores, que é, de fato, onde você está acumulando o maior número de casos, né? Como é que você consegue dar uma resposta a esse desafio em situações que não são situações que pelo menos inicialmente, elas encontram similaridade com aquilo que é o que guia, digamos, principalmente a resposta brasileira hoje à epidemia, né, que é o número de casos, né, que vai se acumulando principalmente nas grandes cidades brasileiras. Então, acho que é um desafio, realmente, e não acho que seja alguma coisa simples, né, de nós temos respostas para isso, mas, de fato, é um problema que precisa ser antecipado, né? Quer dizer, eu imagino que, por um lado, os municípios menores que não têm caso, os gestores devem estar com certa aflição, né, de qual é a melhor maneira de você tratar isso, né? E se segue as recomendações que estão sendo feitas para os grandes municípios brasileiros onde tem caso, né? Ou se você tem alternativas que seriam mais apropriadas para o momento epidemiológico que esses municípios vivem, né? Então, eu acho que essa diversidade, ela realmente traz para a gente um bocado de desafios. Acho que um primeiro ponto que eu assim, como epidemiologista, penso é que em nenhum lugar, ou em todos os lugares do mundo, somente países da dimensão do Brasil, as epidemias, quando elas acontecem, raramente elas acontecem oriundas de pequenos municípios, a não ser que sejam doenças muito específicas, né, que são, né, mas em geral não é assim. Em geral, essas doenças, principalmente doenças de transmissão respiratória, elas encontram nas grandes cidades a melhor, digamos, estrutura, digamos, epidemiológica para se disseminar. Você tem muita gente, existe uma relação direta entre quantidade de pessoas e probabilidade de uma epidemia se instalar. Então, ela, em geral, começa nas grandes cidades, primeiro, porque são grandes, segundo, porque são elas a porta de entrada, né, para a infecção, nesse caso, né, que veio, né, de países, de outros países, né? Então, pelas conexões, né, entram nessas cidades, né, e dali essas cidades elas vão disseminando essas epidemias. Então, quando a gente olha para o Brasil e vê, digamos, uma única curva, essa única curva brasileira, na verdade, ela esconde milhares de curvas, né, que começaram mais cedo ou mais tarde. E a gente não vê, né? A gente só vê aqueles quase 10 mil casos, sei lá, quase 1.000 mortes e quase 20 mil casos, né? Sei lá. Eu nem atualizei meus dados ainda, que eu cheguei agora, mas, enfim, mas, na verdade, você tem como se fosse uma ocupação paulatina da epidemia no espaço geográfico brasileiro, né? Que começa principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Como todo mundo sabe. Dali, é como São Paulo e Rio de Janeiro funcionassem como polos, né? E esses polos disseminam para outros polos regionais, que no caso brasileiro começou por Brasília, Salvador, Fortaleza, né? E
E desses polos regionais foram para outras capitais, principalmente, porque são as cidades maiores, e de lá vai caminhando para cidades menores, né? Então tem um tempo, né? Que essa coisa tem um tempo. É claro que as cidades menores, como elas têm menos gente, né? Então a chance de você ter uma epidemia explosiva é menor, né? Não estou falando que não terá epidemia, é menor porque pela própria estrutura desses municípios não é uma estrutura assim urbana compacta, né? Onde as pessoas se conectam o tempo todo dentro de ônibus lotados e locais, não sei o que, né? É uma estrutura um pouco diferente. Então a entrada da epidemia nessas cidades ela tende a ser um pouco menos abrupta. Não estou dizendo que alguns municípios podem até experimentar uma entrada abrupta, né? Mas os menores tendem a experimentar uma entrada mais paulatina e menos abrupta, como a gente olha para São Paulo e vê assim, o aumento exponencial de casos, né? Então, eu acho que uma das coisas que resulta dessa minha visão, né? Então, a minha visão é mesmo uma visão muito pesquisador, né? Quer dizer, eu sou médico sanitarista, trabalhei como supervisor de estudantes em áreas rurais, mais cedo na minha vida, trabalhei em vigilância epidemiológica, então tenho experiência em serviço, mas atualmente faço muito a pesquisa, né, nessa área. Então, a minha visão é que existe um tempo, não é? E esse tempo está chegando, digamos, para esses municípios, não é? Então, assim, a gente não poderia esperar que... É claro que já devem ter municípios pequenos com casos, obviamente, né? Mas o tempo de disseminação da epidemia, ela já está chegando, digamos assim, a hora de que a gente vai começar a experimentar a chegada em alguns municípios menores. Eu acho que é inevitável isso, né? Não estou falando que todo município brasileiro vai ter caso, não tem como saber isso, né? Enfim, mas certamente esse espalhamento vai começar a pegar municípios agora. Então, o momento que esses municípios estão vivendo, eu acho que também é um momento que nos dá uma oportunidade, né? Dá oportunidade para vocês, que são gestores, né? Ou seja, porque vocês ainda estão como se fosse o Brasil, São Paulo, há um mês atrás, entendeu? Um mês e meio atrás. Então, as iniciativas ainda são iniciativas que eu acho que podem oferecer algum tipo de resposta boa para a epidemia, né? Então, eu compartilho da ideia de que não existe uma solução única para o Brasil inteiro, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que pecar pela cautela, porque a gente está falando de mortes e sobrecarga de serviços e estresse de profissionais de saúde. Então, a gente está falando de coisas que são coisas graves, não adianta dizer que não é, são coisas graves. Acho que a percepção da gravidade vai aumentar, porque na medida que as mortes aconteçam mais e cheguem mais perto das pessoas, né? Quando você tem um amigo, tio de um amigo, pai de um amigo que falece, aquilo já é mais perto de você, né? Então, eu acho que o momento é um momento, digamos, ainda é uma oportunidade para os municípios menores responderem. Então, só comentando para continuar vocês falando, eu acho que eu já estou falando muito, né? É que eu acho que a questão da testagem é um assunto essencial, né? Essencial. Então, assim, independente de qualquer outra medida que você eventualmente vá fazer, vou fazer quarentena, vou fazer isolamento social, vou fechar comércio, vou fechar escola, são medidas mais drásticas e que eu acho que são importantes estarem acontecendo hoje nas grandes cidades brasileiras. O fundamento do controle da epidemia é a testagem e a busca dos sintomáticos e dos seus contatos. Isso é o fundamento. Sem teste, não há o que você possa fazer, entendeu? Você pode adiar esse negócio, pode dar a sorte do teu município não ter nada, né? Pode ser.
mas sem teste não dá. Então, eu acho que a obtenção dos testes foi, por exemplo, em outros países menores, né, mais desenvolvidos que o nosso, né, como Singapura, Hong Kong, né, foi o fundamento, né, do início da epidemia, né, muita teste no início da epidemia para detectar essas pessoas que são as pessoas que vão disseminar o vírus naquela cidade. Depois desse início, você acaba perdendo um pouco de controle, porque vocês sabem que a doença tem muitos casos que não tem sintomas, né? E as pessoas vão transmitir. Então, isso começa a ficar mais difícil de você monitorar. Mas se você for muito ativo no início, né, é como se você estivesse colocando um bloqueio de entrada que minimamente leva esse negócio a demorar um pouco mais para complicar. Então, eu acho que a questão do teste, a viabilidade do teste, de ter testes e, ao mesmo tempo, você ter capacidade instalada para a realização do teste, né? Porque eu imagino que isso também seja um problema municipal, né? Ou seja, quais são os municípios que têm condição de fazer, por exemplo, um teste do tipo PCR, não é? Teria que mandar para um polo regional para fazer, e como é que essas coisas podem ser feitas, né? Então, e tudo isso implica em atrasos, né? E a gente já sabe que... Então, acho que esses dois pontos, né? Disponibilidade de testes, né? E viabilização de sua realização em curto prazo é um dos primeiros, né, estrangulamentos que eu acho que precisaria ser enfrentado, né, nesses municípios. Fantástico. Muito obrigado, Guilherme. Eu queria trazer duas perguntas rápidas. Primeira coisa, a gente falou um pouco sobre essa dimensão dos testes, que é a base da informação, da inteligência de enfrentar uma pandemia. Eu gostaria de ouvir um pouco do prefeito Douglas, qual é a percepção dele dessa situação dos testes e de onde estão os gargalos, assim, se os testes estão chegando, se o gargalo está na capacidade laboratorial de processamento. Queria ouvir um pouco você, prefeito, sobre isso. E aí, em seguida, queria também que você comentasse essa ótima pergunta do Breno, que é: vocês acham que uma das medidas necessárias para pequenas e médias cidades do Brasil seria a criação de uma rede de atuação conjunta entre os municípios? Como a criação de municípios centrais que possam acolher e tenham mais recursos materiais e materiais para trabalhar em conjunto nos cuidados dos infectados. Isso está bastante relacionado à política de regionalização e à próxima pergunta, mas queria ouvir um pouquinho sobre como os regimes de colaboração e a estratégia de regionalização pode ser aproveitada nesse processo de enfrentamento da pandemia. Bem, Arthur, e respondendo a Breno, mas comentando essa questão dos testes, que fez alusão ao doutor Guilherme, eu digo que os municípios, justamente porque não estão tendo acesso a testes, né, a gente tenta comprar, faz uma conexão entre centenas de municípios do estado, por exemplo, para tentar adquirir numa grande quantidade, e até agora ninguém conseguiu, justamente pela ausência de testes, que seria a primeira medida, a mais óbvia, né? Nós estamos tendo que tomar medidas de isolamento social em larga escala em municípios que não têm casos, né? Porque não tínhamos alternativa, né? Então, enquanto o mais adequado seria, na hipótese de confirmações, a gente fechar escolas, fechar atividades comerciais, diminuir a conexão entre as pessoas no ambiente público, fechar feiras, justamente por não ter testes, foram essas as medidas drásticas, restritivas, aflitivas para o gestor e para quem é diretamente afetado, mas que foram as necessárias justamente por causa dessa ausência de testes. Então, tem um impacto econômico vigoroso, justamente porque não existe essa condição mínima para que os municípios, identificando quem realmente tem ou não, ter trabalhado de maneira pontual, né? Então, eu acho que esse é um debate que tem que ser levado para que o governo realmente seja um canalizador da sua energia para coisas que são muito óbvias, né? Eu percebo
o enfrentamento, claro, que todo mundo percebe, mas assim, é um gasto muito grande de energia em coisas ou em debates que não estão acrescentando absolutamente nada. Quanto a essa realidade, Breno, de conexão entre os municípios para se auxiliarem, ela existe em duas frentes. Uma é o próprio sistema de saúde regionalizado, institucionalizado, através das comissões intergestores bipartidas de saúde. Isso existe, né? Já existe institucionalizado, já existe para poder direcionar o sistema de saúde como um todo. Agora, há uma conexão bem interessante entre os municípios para poder fazer o enfrentamento conjunto. Vou dar um exemplo aqui na nossa região, 13 municípios se reuniram para poder anunciar medidas conjuntas. Diminui-se a pressão sobre o gestor, os outros municípios passam a perceber que as medidas restritivas elas estão sendo tomadas justamente porque é uma necessidade coletiva, não é apenas um gestor ou apenas uma cabeça querendo tomar uma decisão que é tido por vezes como alarmista, mas esses municípios têm sim se reunido, debatido, feito compras coletivas para tentar diminuir. A gente está passando aqui por situações que são assim inimagináveis. Não existe no mercado álcool em gel. Não existe máscaras cirúrgicas. Essa é a realidade do Brasil, né? Querendo comprar e não tem. Então, os municípios têm se conectado de maneira bem interessante, até para poder tomar as medidas. Eu destaco uma conexão feita com municípios que a gestora é da RAPS, a prefeita Raquel Lira, de Caruaru. Eu tenho colegas do MLG que fazem parte, como o amigo Ângelo de Mick, também Juliane, e essas conexões elas estão acontecendo num nível bem interessante, até para modular as medidas, para poder fazer o corpo e o lastro das medidas restritivas, não apenas um copiou-colou, mas algo que se amolde a essa nossa realidade. Agora, claro, quanto mais interlocução, mais força esses municípios vão ter para poder fazer esse enfrentamento. Muito obrigado, prefeito. Professor Guilherme, a gente está ouvindo muita coisa na mídia sobre medidas de contenção, isolamento, lockdown. Eu acho que esses conceitos muitas vezes se sobrepõem e se confundem. Então, acho que eu queria pedir para o senhor trazer um pouco de quais as diferenças e qual a pertinência dessas práticas no contexto dos pequenos municípios. E aí, em seguida, queria ouvir um pouco o comentário do prefeito também sobre essa fala. Bom, eu acho que essa é uma, digamos assim, é uma forma bastante esquemática, né, da gente olhar para as etapas ou fases, digamos assim, de enfrentamento de uma epidemia. Acho que aqui fica claro que o que a gente chama de fase de contenção é a fase que a gente tem quando você ainda não tem a introdução, né, do agente infeccioso no micro-organismo naquela comunidade, né? Então, a fase de contenção, ela, digamos, para evitar a introdução e o estabelecimento da transmissão comunitária, né? Que é a transmissão comunitária, a transmissão entre as pessoas ali mesmo, não tem um agente externo que trouxe, né, de um outro município ou de um outro país, transmitiu para alguém e ficou por isso mesmo, né? Quando você tem a transmissão comunitária, isso quer dizer que você já não depende mais ninguém de fora. Então, a contenção é justamente evitar isso, né? Que é evitar que se introduza a transmissão comunitária. Então, basicamente, o que é contenção? Contenção é testar, isolar, né? E correr atrás dos contatos desses casos que você conseguiu identificar por testagem. Então, você testa, né? Quem está chegando, principalmente, né? E aí você isola quem você deu positivo, investiga, testa os contatos e vai separando. Pronto. Né, e vai focalizando nessa população. Quando a coisa
não dá mais, digamos, começam a pipocar a transmissão em outros locais, outros casos que você já não sabe direito de onde que a pessoa adquiriu, a fase de contenção, então, ela se torna insuficiente, né? E aí você passa a ter que fazer aquilo que a gente chama de mitigação, né? Que seria, então, a fase onde você busca diminuir a possibilidade de transmissão, né? Então, em geral, se faz isso reduzindo espaços de contato entre pessoas, mas não é o lockdown ainda, né? O lockdown é o fechamento geral, que é o que a gente está vendo em grandes cidades, né? Então, se ali você por exemplo, fecha a escola, não tem jogo de futebol, não tem determinadas aglomerações, bota um limite de pessoas que podem se juntar, e aí você vai tentando evitar que essas grandes reuniões sejam alavancadoras, digamos assim, da transmissão. Só que tem hora que também não dá mais, né? E aí você precisa de entrar no lockdown. Eu acho que claramente falta para a gente, eu acho que esse é um ponto, né? Falta para a gente, digamos, pensando os pequenos municípios, indicadores claros, né? De que fase você tem que estar, não é? E por que é importante a fase? Eu queria até pegar um pouco o que o Douglas estava falando, né? Porque quando só sobra para você a fase de mitigação e supressão, que é, digamos, fechar comércio, fechar escolas, fazer com que as pessoas desapareçam, né? Não só isso tem um efeito econômico grande, como isso não tem como durar muito tempo, não é? Porque não tem como você pegar e pedir para as pessoas aderirem a uma medida desse tipo durante, não é? Então, quanto mais cedo você faz isso, né, mais difícil é você manter, né? E se você está num município que não tem caso e você começou fazendo isso já, e eu acho que eu entendo que está fazendo porque não tem a oportunidade de testar, né? Daqui a um mês de fechamento, quando aparecer o primeiro caso, aí que você não vai abrir mesmo, né? Então esse negócio vai ficar durando, né? E isso cria um desgaste danado para as pessoas, obviamente, porque é uma tensão, dificuldades financeiras, econômicas, enfim, né? Então, eu acho que deixar os pequenos municípios na situação que resta a eles fazerem distanciamento social intenso, entendeu? Já de certa forma, criar também um problema futuro, né? Que é quanto tempo que vai durar isso? Se você ainda não tem caso, né? E se você tiver, daqui a 2 semanas, começar a ter caso? Aí o negócio vai durar mais tempo ainda, né? Então, acho que teria que pensar isso um pouquinho, né? Ou seja, como é que viabiliza essa questão do teste, e se não é teste também só para contenção, que é o teste que identifica a pessoa que está doente, pelo menos imaginar também a realização de inquéritos com testes sorológicos, né? Não sei se todos sabem, né? Ou seja, acompanham essa discussão. Você tem 2 tipos de teste. O teste que você faz para identificar o vírus na pessoa, que é esse PCR, que é mais complicado fazer, né? E esses testes sorológicos, que, na verdade, eles detectam o anticorpo do indivíduo que foi infectado, né? Então, muitas pessoas são infectadas e não têm sintomas, mas elas têm essa marca imunológica que você pode detectar. Eu acho que a realização desses exames, apesar de eles não servirem para você identificar a pessoa que está transmitindo, ele serve também para você ter uma ideia de como é que anda a circulação do vírus na sua comunidade, né? Então, pode ser uma alternativa, porque são testes mais simples de serem feitos, né? São testes rápidos, que você faz com uma gotinha de sangue. Então, acho que isso talvez possa entrar nessa agenda da nossa discussão aí. Arthur, se me permitir, é José Carlos Bredo, prefeito de Cutiporã, Rio Grande do Sul, depois do prefeito Douglas, que vai se manifestar. Se possível, eu gostaria também de contribuir para esse debate.
Claro, acho que talvez fosse legal só ouvirmos o Douglas e em seguida ouvir o senhor, prefeito. Pode ser? Eu proponho isso. Perfeito. Arthur, deixa eu lhe dizer que no momento da primeira intervenção anterior a Guilherme, eu fiquei sem som aqui. Percebi que ele fez um comentário sobre as medidas, mas a sua intervenção, para mim, ficou inaudível, né? Creio que você estava discutindo o que os municípios efetivamente teriam feito, né, para poder enfrentar. Eu fiquei sem som aqui. Se você puder repetir, eu ficaria muito grato. Claro, prefeito, com o maior prazer. A gente estava fazendo a seguinte pergunta, né? O que são as práticas de contenção e de mitigação, né, e o isolamento social, todos esses nomes que às vezes estão um pouco sobrepostos. E aí acho que seria interessante ouvir a sua perspectiva de gestor, que é como tomar esse tipo de decisão. Quando que você abre, quando que você fecha, quando que você toma cada uma dessas políticas. Bem, a primeira coisa que fizemos foi criar aqui um comitê de monitoramento, né, para poder avaliar, com a participação de membros da gestão e também de voluntários, médicos, enfim. Estabelecemos uma conexão interessante com o LICA, que é o Laboratório de Imunopatologia e Infectologia da Universidade Federal de Pernambuco. Então, um infectologista, o Jonas Albuquerque, desde o primeiro instante também passou a orientar voluntariamente o município e demais municípios do entorno. E desde o dia 16 de março nós tomamos medidas restritivas. O fechamento de escolas, o fechamento da ampla maioria das atividades comerciais, com exceção das essenciais. Criamos uma central de orientação com os médicos, fazendo uma conexão com a população, quem tinha dúvida, quem achava que tinha algum sintoma, ia fazendo essa conexão por telefone e pelo WhatsApp. Medidas de sanitização dos lugares de maior volume de pessoas e de encontro dos habitantes. São medidas que são justamente anteriores ao momento da primeira suspeita, mas desde o dia 16 de março nós suspendemos as aulas e essas foram as medidas iniciais. Depois tivemos 2 casos suspeitos, que graças a Deus foram descartados, mas o que fez com que fossem corroboradas essas medidas, ratificadas e estendido o prazo até, inclusive, o dia 19 de abril. E justamente porque não tínhamos testes, esses 2 casos terminaram disparando vários gatilhos para que a gente pudesse ser mais restritivo ainda. O que, no primeiro instante, é claro que causou muita aflição na população, mas eu creio que com o aumento dos números de casos no nosso estado e no próprio país, as pessoas estão compreendendo com maior tranquilidade agora. Acho que essa discussão que o Dr. Guilherme traz é bem interessante, que em que momento nós vamos conseguir abrir, já que a gente começou tão cedo, né? E isso eu acho que só vai ser possível quando nós estivermos com a estrutura de testagem mais adequada, né? Agora, foram várias medidas, não apenas medidas de saúde. Nós tomamos medidas econômicas também. Nós temos um programa de microcrédito que passou a aplicar recursos para o capital de giro dos micro e pequenos empreendedores. A gente fez, inclusive, a primeira liberação hoje, dentro da nossa modesta possibilidade, claro, mas justamente para passar mais uma mensagem, uma questão simbólica de que a questão econômica ela não está dissociada das medidas necessárias para a saúde. Esse falso dilema que se estabeleceu no país, de que uma coisa, ou você toma conta de uma coisa ou da outra. E o Brasil tem que pensar as duas coisas ao mesmo tempo, que elas são fundamentais para a sobrevivência enquanto nação. Então, esse crédito orientado, a suspensão das parcelas de quem tinha tentado o crédito anteriormente e acessado, na verdade, o crédito anteriormente, também foram medidas postas. Atividades
como a criação de um aplicativo para o delivery, para que a gente consiga dar a mínima sobrevivência para os empreendedores que comercializam alimentos, atividades até lúdicas feitas pela Secretaria de Cultura, espalhando pelas mídias sociais desenhos para as pessoas pintarem, enfim, para tentar passar a mensagem de que ficar em casa é a melhor medida. Hoje nós fizemos distribuição de cestas básicas em grande volume para todos os que estão inscritos no Bolsa Família, e fazendo isso casa a casa, rua a rua, para evitar aglomerações. Assim, iniciamos com o Ministério da Saúde aceitando as máscaras de TNT. Nós compramos muito TNT e fizemos um estímulo às costureiras que estão em casa com menor capacidade de trabalho, e a gente entrega o material e elas estão devolvendo com máscara, e a gente pagando R$1 por cada máscara. Atende a uma necessidade urgente da população também, que a gente vai começar a distribuir com o pessoal da construção civil e tal, e, ao mesmo tempo, um estímulo mínimo econômico. Então, na educação, a gente continua com aulas remotas, enfim. A decisão em si, ela precisou ser tomada, como externi anteriormente, pela ausência de testagem, mas isso traz um conjunto de reflexos para toda a gestão, para toda a população, e a gente tem que tomar medidas para poder minorar o tamanho do impacto da decisão. Muito obrigado, prefeito. Pessoal, eu queria fazer uma sugestão. Primeiro, eu queria saber se os nossos convidados podem, se a gente pode estender até 7h10, como a gente acabou atrasando um pouquinho. Está ótimo. Pode? Não tem problema. Ok. Fantástico. Queria pedir um pouco, queria ouvir um pouco o comentário do prefeito José Carlos, e em seguida queria ouvir também uma pessoa que está entre nós, que é a Camila Maciel, que tem uma experiência super interessante no combate da Covid em Minas Gerais. A partir daí, eu acho que a gente pode deixar uma coisa mais perguntas e respostas. Vamos ouvir, vamos conversar, e pedir para todo mundo que for perguntar se apresentar, ser breve e terminar a pergunta com um ponto de interrogação também. Boa noite, Arthur. Boa noite, prefeito Douglas, colega prefeito, Guilherme, professor Renato, que está nos acompanhando, vereador Elisa, os demais. Realmente é algo novo, estranho e desafiador. O nosso município, Cutiporã, no Rio Grande do Sul, encravado na Serra Gaúcha, 4.000 habitantes, predominantemente agrícola, mas com uma economia muito diversificada, e tem, segundo o Firjan, o 6º melhor serviço em saúde do país. Nós, com o auxílio do governo do estado, porque no início os nossos municípios, cada um interpretava da sua maneira. E alguns municípios começaram a pressionar o governador do estado que fizesse um decreto padronizando. E o governador Eduardo Leite fez esse decreto padronizando em todos os municípios do estado, ou seja, decretado calamidade pública. Nós aqui estamos fechados escolas, embora com aulas remotas e trabalhos que são levados nas casas. O que funciona aqui parcialmente, a partir dessa semana, são salões de beleza, barbearias e assemelhados, com agenda e uma pessoa cada vez, com todos os cuidados recomendados, e os mercados, supermercados, basicamente é isso. O restante está fechado, a não ser as fábricas que podem produzir, principalmente que tem frigoríficos, então eles continuam fornecendo o alimento, e é esta contingência total. Isso, como disse o professor Guilherme, Douglas, gera, sim, no início, uma certa apreensão. Mas eu vejo que no médio prazo isso vai nos auxiliar para que nós possamos, para que as pessoas se conscientizem mais. Se nós não tivéssemos feito isso, as pessoas
que no início é muito difícil, não se conscientiza. Imagina assim, que o Cotiporã não acontece nada. Nós tivemos vários casos suspeitos e nós trabalhamos aqui da seguinte forma: são 4 municípios de baixa complexidade que se unem e tem um hospital de média complexidade em que os casos suspeitos são encaminhados para o hospital daqui a 20 quilômetros, o nosso município que é o mais longe, são todos próximos, e são feitos os testes e, graças a Deus, nesses 4 municípios, ainda nenhum caso detectado. São 2 de 4 mil, um de 2 mil e outro de 25 mil habitantes, que é Veranópolis. Então, nessa questão está sendo trabalhado. E a nossa Secretaria da Saúde, ela vai nas casas das pessoas. E aquelas que precisam ser atendidas, a gente, e que não tem os sintomas, as normalmente atendidas, elas são visitadas, elas ligam, nós vamos na casa deles. Se precisar ir o médico, ele vai, e as agentes de saúde faz todo esse acompanhamento para evitar que ele vá na UBS. E, desta forma, tem diminuído o fluxo de pessoas na UBS e se prioriza as pessoas que têm, sim, situações mais graves e que, eventualmente, tenha a suspeita do coronavírus. Então, isso tem funcionado muito bem aqui, porque nós não estamos isolados de ninguém. Nós temos médico aqui que trabalha em Bento Gonçalves, que é apenas 30 quilômetros, que em Bento tem muitos casos, já, muitos, 5, 6 casos já tem, que é aqui do lado, é vizinho, é limítrofe. Então, não existe mais esse negócio de, o município pequeno está fora. Não, as pessoas circulam, o vírus está ali, e eu sou favorável que se mantenha ainda. Por quê? Porque manter o alongamento da curva, porque neste período que nós conseguimos manter o alongamento da curva, já estão se produzindo os EPIs, mais testes. Agora nós, com o consórcio, temos 16 municípios da Serra Gaúcha. Nós estamos comprando testes rápidos para cada município, uma quantidade razoável para fazer testes rápidos, e aí começar a avaliar melhor a situação da população. Então, a gente tem feito esse trabalho. Os alunos recebem a merenda em casa. Quem está cadastrado recebe uma cesta mensal de R$ 209 na casa deles para serem alimentados e são acompanhados. Se tem algum problema, o motorista leva o professor na casa deles. Então, há esse acompanhamento bem próximo. E essa questão do governador fixar um parâmetro igual para todos os municípios tem facilitado. Alguns municípios usam, porque hoje é o melhor discurso, e principalmente quem vai à reeleição, por isso que tem que repensar até a questão da eleição de outubro, que influi, sim, faz o discurso, faz a política, olhando não a questão em si, mas sim a próxima eleição que está logo ali adiante. Tipo assim, um município que próximo liberou. Aí o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual foi para cima e ele teve que voltar atrás. Ele disse, não, mas não é culpa minha, eu quero fazer. Então, isso não existe mais espaço. Nós temos que ter a coragem, a franqueza de falar diretamente para as pessoas, comunicar bastante, ser franco, verdadeiro, transparente. Se tiver algum problema, passar isso para as pessoas que, se todo mundo conhece, sabe como funciona, é melhor ter a adesão da comunidade. Então, muito obrigado, prefeito. Um bom resultado aqui. Por enquanto, é nenhum caso. Muito bom saber o aprendizado. Queria pedir para a Camila Maciel contar também, agora que a gente está dividindo aprendizados, um pouco do trabalho que ela tem feito em Minas, que eu acho que vai ser bem interessante da gente compartilhar. Vamos lá, gente. Eu acho que o que foi legal desse movimento que eu consegui fazer em Baipendi, Minas Gerais, é que a gente começou precocemente. E aí eu gostei de ver que o Douglas já fechou a escola no dia 16, o governador de Minas Gerais fechou no dia 18.
Então, dia 13 de março, a gente começou a fazer pressão mesmo no prefeito ali da cidade para tentar que ele instituísse decretos específicos para a nossa cidade, porque a gente tem ali o turismo religioso. Então, a nossa grande preocupação eram as missas, eram as visitas de romeiros à nossa cidade. Mas foi um movimento interessante porque não foi só a nossa cidade que agiu dessa maneira. Como é uma região turística, as outras cidades também fizeram uma restrição de barreiras intermunicipais. Então, essa micro-região do sul de Minas, a gente conseguiu limitar o trânsito de pessoas entre as cidades. Outra coisa que eu agi de forma ativa ali na cidade foi através da comunicação de risco. A gente montou grupos de WhatsApp e eu acho que o que difundiu mais facilmente foram os áudios, mas gravei vídeos também por ser médica, então eu trazia algumas informações, me identificava, e eu acho que as pessoas estão precisando de escutar a opinião de quem elas conhecem, ou de quem elas podem confiar, porque eles não aguentam mais fake news. Então, eu estabeleci uma relação de confiança com o município e fui trabalhando na comunicação de risco. Montamos também o gabinete de crise, né, e ajudei com alguns colegas que eu consegui juntar, que são médicos e pesquisadores, a dar um apoio para o hospital, tanto na compra de insumos, fazendo sugestão, quanto pensar o fluxo para dividir o nosso hospital. E foi essa contribuição que nós fizemos em 10 dias naquela cidade. E como você disse que era para a gente deixar uma provocação para uma pergunta, né, no final, eu queria questionar vocês se a gente vai continuar insistindo nos decretos municipais ou se a gente vai precisar se organizar de uma outra forma para contar com o respaldo do governador. Porque enquanto o governador deixa os municípios à vontade, eu não sei a médio prazo qual seria o resultado. Então, acho que essa seria a minha dúvida para vocês. Como é que a gente pode agir para que governadores possam trabalhar de uma maneira mais ajustada com os municípios, de determinar as regras do jogo e não deixar na mão de cada prefeito. O prefeito está muito pressionado pelo comércio. Guilherme ou Douglas? Olha, eu concordo plenamente com a doutora Camila quando ela diz que há uma necessidade de medidas gerais tomadas pelos governos do Estado. Os prefeitos estão realmente muito pressionados, especialmente depois da fala presidencial de 10 dias atrás. Essa pressão foi para a estratosfera. Dizer que essa contribuição que ela deu, válida por demais. Nós recebemos também, eu quero registrar aqui, esse tipo de auxílio. Médicos que, mesmo não tendo vinculação com o município, mas também são pesquisadores, auxiliaram na reordenação do fluxo do hospital. Nós, inclusive, fizemos uma adaptação para ter uma ala específica para quem tiver algum sintoma do coronavírus. Então, já tem, né, ficou pronta essa semana, uma ala específica para receber apenas as pessoas, para não entrar pelo mesmo ambiente que as demais pessoas entram, que tem algum outro problema de saúde, até para proteger a equipe também. Então, a gente tem eu vi aqui, tem uma pergunta sobre como enfrentar as fake news, e a doutora Camila falou nisso, e interessante como as pessoas estão procurando as informações de quem elas conhecem. Concordo plenamente, doutora Camila. A gente fez entrevistas aqui com médicos da nossa região, e como eu disse, que pesquisam, que estudam, que se atualizam, e a gente fez entrevista divulgando pelas mídias sociais, né, não apenas em rádio, mas nas mídias sociais, e teve um apelo interessantíssimo. As pessoas sentem mais confiança, elas estão sendo bombardeadas por um conjunto de informações dissonantes. Então, ouvir daquele que ela conhece, que cuida no dia a dia, faz diferença. Então, médicos da nossa rede começaram a fazer
áudios para o WhatsApp, para poder tranquilizar a população, mas também orientar. Eu concordo plenamente com o presidente Uranga e agradeço pela participação dele, porque essas medidas, elas, embora duras nesse primeiro instante, e sem caso, em pequenos municípios, elas servem demais para o efeito pedagógico, para que as pessoas tenham a exata noção da gravidade. Então, se nós não tivéssemos tomado, talvez, essas medidas, as pessoas certamente não estariam tão atentas para o problema, tão atentas para os cuidados básicos que tem que tomar. Eu sei que estou acompanhando aqui, tem várias perguntas, e vocês me desculpem que, embora Humberto Dantas tenha feito uma propaganda de que eu consigo fazer síntese de maneira interessante, mas eu me vejo como muito prolixo. Então, vou deixar aqui que os outros também contribuam, agradecendo a oportunidade de interagir. Muito obrigado, pessoal. Oi, Guilherme. Não, só rapidamente, assim, dizer que acho que fica claro que eu concordo aí com o Breda e com quem falou depois, que, Camila, achei bem legal. Eu acho que as alternativas que se colocam hoje não tem como voltar mais atrás, né? Acho que não existem, né, essas. Eu acho que realmente você deixar os municípios isoladamente para tomar essas decisões é completamente errado. Se não vai ser o Estado, né, em situações específicas, então eu acho que tem que ser esses aglomerados de municípios, né, para que isso dê mais sustentação a uma ação regional, se o Estado estiver ausente, né, dessa discussão. Eu acho que não tem como voltar mais dessas estratégias de mitigação, né, fechamento de comércio e escola. Não há como você voltar agora, porque agora é que as coisas possivelmente vão poder piorar. O que eu queria chamar a atenção, acho que depois a gente não vai poder continuar mais, né, mas eu sei que o Rio Grande do Sul vai ser o estado pioneiro na testagem com testes rápidos, né, isso vai ser feito pelo pessoal da Universidade Federal de Pelotas, né, liderado pelo César Victor, que é certamente o maior epidemiologista brasileiro, né, e vão testar em vários municípios, digamos, sentinelas, provavelmente Bento Gonçalves deve ser um deles, talvez, né, e eu acho que essa é uma estratégia que seria muito boa para os pequenos municípios, que se expanda isso para o resto do Brasil, e aqueles municípios que consigam fazer articulação ou diretamente com o Estado ou com universidades, né, buscar realizar os seus próprios inquéritos sorológicos, né, com teste rápido dentro do seu município, para saber mais ou menos como anda a circulação, né, do vírus no seu município. Todos esses municípios que tiveram casos suspeitos, por exemplo, esse do Breda, né, provavelmente você tem caso, pode ser assintomático, né, porque você está muito perto de Bento Gonçalves, né, ainda bem que não teve caso sintomático nem grave, mas provavelmente já tem, né, infecção circulando. Então é muito importante checar isso. Eu acho que as articulações com outras instituições que não só o governo, né, instituições não governamentais e universidades, pode ser uma alternativa também, né, para conseguir acesso a testes e realizar esses levantamentos no seu município. Fantástico. Muito obrigado, Guilherme. Acho que nosso tempo está acabando. Eu queria só trazer duas perguntas que vieram. Aí acho que a gente pode começar a fazer um fechamento. Uma é a pergunta da Gabriela Ferreira de como que está sendo esse processo de viabilizar as aulas online, considerando que muitos alunos não necessariamente têm acesso à internet e computador. E em seguida a pergunta do Augusto Guimarães, que é como que as entidades municipalistas têm feito iniciativas para contribuir e qual o papel delas nesse processo de enfrentamento da pandemia. Prefeito Douglas, acho que você está no mudo. Corrigido agora. Isso é um desafio muito grande. Gabriela faz uma pergunta absolutamente pertinente. A viabilização das aulas, no primeiro instante, tem sido algo muito, muito difícil, porque cerca de 60%, 70% dos
alunos têm alguma conexão, seja o WhatsApp, os grupos de WhatsApp têm funcionado de maneira interessante para diminuir essa distância, mas a gente tem aí cerca de 30% de alunos que não têm conexão alguma. Então, temos feito trabalhos que são distribuídos, né? Distribuídos e aproveitando a capilaridade das escolas, sobretudo escolas rurais, né? A gente tem feito essa distribuição dos trabalhos, mas tem muita coisa acontecendo utilizando hoje a conectividade e os grupos de WhatsApp, mas esses 30% foram os primeiramente prejudicados nos primeiros dias. A gente teve que redimensionar e redesenhar a estratégia para que esses alunos não fossem prejudicados. E a gente teve que fisicamente distribuir, né, colocar para as casas para que os alunos não tenham nenhum problema no acompanhamento, né? No acompanhamento. Quem está fazendo um trabalho absolutamente interessante acabou de entrar na sala, né? A prefeita Márcia Lucena, lá do município do Conde, aqui da Paraíba, e tem dado resultado bem interessante. Ela conseguiu, como educadora que perceber isso antes e atuou de maneira interessante. Eu acho que até pode colaborar. Eu estou vendo muitas perguntas interessantes, e Augusto Guimarães, quando faz qual o papel que as associações municipalistas têm desenvolvido, se têm desenvolvido. No caso da Paraíba, sim. Eu percebo que as associações municipalistas, e eu falo da Paraíba, de Pernambuco, está próximo, tem exercido um papel de conexão muito interessante entre os prefeitos, tem facilitado sobremaneira a transmissão de informação, né? E eu diria a padronização de normas, e tem sim feito um trabalho muitíssimo relevante. Eu falo do caso paraibano, também de pernambucano, conheço ambos os presidentes, mas também a Confederação Nacional dos Municípios tem feito um trabalho de qualidade e tem apresentado resultados que eu diria satisfatórios ante as limitações que nós temos vivenciado. Perfeito, Douglas. Muito obrigado. Pessoal, a gente está chegando ao final. Arthur? Sim, José. Só uma provocação, 10 segundos. Já nós estamos finalizando. Qual é o nosso papel de líderes, passado este momento, que não será mais igual ao que era antes, nós estimularmos as nossas comunidades? Este é um grande desafio que nós temos que trabalhar, pensar e nos unir. Boas ideias inovadoras, nada mais será como antes. Esse é o nosso grande desafio. Perfeito, muito obrigado pela fala tão forte, tão importante. Acho que a gente está num momento raro de ter esse diálogo tão diverso aqui sobre esse tema tão importante, né? Pessoal, a gente vai chegando ao final. Eu queria saudar a prefeita Márcia de Conde também, que está aqui conosco, e queria pedir para os nossos convidados, enfim, que compartilharam tanto com a gente hoje, para fazer uma fala rápida de finalização. Um pouco a pergunta do prefeito José, né? Qual é o papel, qual é a mensagem, com qual, enfim, fala, com qual energia a gente quer sair daqui. Queria dizer também mais duas coisas antes disso. Uma é que na segunda-feira a gente tem novamente, a gente está fazendo 2 vezes por semana esses webinars, e o tema vai ser um tema que apareceu muito aqui, que é a coordenação entre municípios e governo federal no enfrentamento da crise. A gente vai ter como convidados a Janine Mello, especialista em políticas públicas e gestão governamental e coordenadora geral da DIEST do IPEA, e o prefeito Guilherme Pazin de Bento Gonçalves. Por fim, eu queria só estressar que a plataforma Corona Cidades é de vocês, é para vocês e está aberta, e o que a gente mais quer é ouvir e construir relação com vocês. Então, quem quiser nos provocar, deixar e-mail, o que for, a gente vai ficar mais uns minutinhos aqui e estamos aqui para isso. Tá certo?
Então, eu queria, enfim, dar a palavra para os nossos convidados incríveis de hoje. Eu vou falar aqui. Então, eu queria primeiro, ser bem rápido, dizer que, para mim, é uma experiência muito bacana. Eu acho que, se eu saio com um aprendizado daqui, é que, nesse processo, é cada vez mais necessário que a gente estreite esses laços, né, entre a gestão e a pesquisa, né, porque os problemas, né, populacionais que se apresentam agora e em todos os momentos, eles se dão nas pessoas, né, que vivem nesses municípios do país também. Então, eu acho que falta um pouco a universidade e o Instituto de Pesquisa esse olhar, né? Então, para mim, uma oportunidade incrível, né, de estar conversando com vocês e sair daqui cheio de perguntas também, né, para buscar respostas para poder conversar mais com vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho que agradecer, e agradecer muito a chance, a oportunidade, a generosidade de vocês por essa conexão. Eu lhes digo que, para mim, foi tão proveitoso o papo que eu gostaria de me encontrar regularmente com vocês todos, para poder continuar aprendendo, viu? E dizer que o prefeito José Carlos Breda, o senhor toca realmente no assunto que vai merecer toda a reflexão do seu município, não apenas, do país. A liderança que precisamos ser, né? O que nós precisamos apontar de caminhos. Nada vai ser como antes. Isso eu acho que todo mundo já tem a dimensão. E eu acho que o que fica muito forte no mundo é a necessidade de reconectar as pessoas. Não virtualmente, não apenas como nós estamos fazendo aqui, mas reconectar o sentimento, para que a gente possa realmente pensar e fazer a solidariedade, né? Para que a gente possa não apenas pensar na política pública e executá-la, mas para que cada gesto e cada ato seja um gesto e um ato de aproximação entre as pessoas. Essa tem sido, eu acho que, a grande oportunidade, e talvez que nós tenhamos até de aproximação com as nossas próprias famílias. O senhor que é prefeito, o doutor Guilherme que é pesquisador, os que participaram, todos estão, né, na mesma situação. Eu digo que, brincando todos os dias, o meu filho está adorando o coronavírus. Talvez o mais feliz dentre os brasileiros, porque está sempre agora com a gente, ou num volume muito maior de tempo, né? Então, isso merece uma reflexão. Quando eu estava vendo alguns pais preocupados, com filhos assustados, e o meu estava demonstrando que estava feliz. Então, realmente, a gente precisa repensar muitas coisas, os nossos valores e o que nós queremos enquanto sociedade. Eu acho que, enquanto liderança, nós temos, sim, que apontar um caminho de um mundo muito mais solidário, muito mais próximo. E isso está sendo construído em momentos como esse. Eu vou, sim, fazer contato com cada um de vocês para que a gente possa realmente aproveitar esse laço que se cria hoje e que se aprofundando, só vai fazer bem ao meu município, e eu tenho certeza que isso vai se replicar para fazer muito bem para muitas outras pessoas. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, professor. Acho que vocês trouxeram duas coisas nessa fala final importantes, né? Uma é sair com mais perguntas que respostas. Eu acho que é isso. Quando a gente está navegando problemas complexos, não tem resposta fácil. Então, quanto mais perguntas a gente tiver, melhor. E, segundo lugar, essa importância do encontro, né? E aí eu queria reforçar que esse é um espaço de encontro para a gente dividir e colaborar sobre esse tema tão importante, que é recorrente. Uma pequena correção, não é na segunda-feira, é na terça-feira. E eu espero vocês aqui, nós esperamos vocês aqui. Eu acho que a ideia é essa, ser esse espaço de troca, e quanto mais junto a gente estiver, melhor. Muito obrigado, pessoal. Um abração para todos. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, um abraço a todos.